Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que autoriza o Governo a simplificar o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviço e restauração e estabelecer o regime contorno nacional respectivo. O Sr. Ministro da Economia fará de seguida a apresentação deste diploma. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma relativo ao regime jurídico de habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, bem como um diploma que estabelece o regime excepcional de vinculação do pessoal docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, do ensino básico e secundário, na dependência do Ministério da Educação e Ciência. O Sr. Ministro da Educação e Ciência fará também de seguida a apresentação destas medidas hoje tomadas no Conselho. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que estabelece o regime, que aprova a extinção do Sistema de Identificação Eletrónico de Veículos S.A., uma sociedade anónima que tinha sido constituída ao tempo do anterior Governo, com a integração das respectivas competências no Instituto da Mobilidade e dos Transportes, cuja lei orgânica é também revista, no sentido de integrar dentro do IMT as competências do anterior CIEF, portanto desta sociedade anónima que é extinta, e retirar, de acordo com aquilo que já estava estabelecido na Lei Quadro das entidades reguladoras, conforme aprovado na Assembleia da República, retirar do Instituto de Mobilidade e Transporte as atribuições e competências relativamente às matérias de natureza regulatória, que são autonomizadas numa Autoridade de Mobilidade e Transportes, na AMT. Portanto, resumindo, atualmente existia o Instituto de Mobilidade e Transportes, que simultaneamente tinha competências de natureza administrativa e de gestão em termos de administração da área dos transportes, mas também tinha competências de natureza regulatória, de acordo com a Lei Quadro das entidades reguladoras aprovada na Assembleia da República. Há que fazer essa separação, separando aquilo que são atribuições de regulação daquilo que são atribuições de administração pública em termos clássicos, digamos assim. E isso é feito através do conjunto destes três diplomas, aproveitando-se para se extinguir a sociedade anónima que existia, que era do sistema de identificação eletrónica de veículos, que fica extinto, e as suas competências integradas no Instituto de Mobilidade e Transportes. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece os requisitos de acesso ao exercício de atividade de entidades profissionais que atuam na área dos gases combustíveis, em transposição de uma diretiva comunitária sobre esta matéria, adequando-a também à diretiva comunitária de serviços no mercado interno. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que visa promover a dinamização e divulgação da Bolsa de Terras, contribuindo para o alcance do máximo aproveitamento e utilização agrícola, florestal e silvopastoril do território rural português. Como sabem, a legislação sobre a Bolsa de Terras proposta pelo Governo foi já aprovada pela Assembleia da República, e a resolução do Conselho de Ministros que hoje foi aprovada tem que ver com os mecanismos de dinamização e divulgação do novo regime jurídico que está definido na lei, na sequência dessa aprovação pela Assembleia da República. Referir-vos ainda que o Conselho de Ministros autorizou no plano internacional duas convenções, uma que tem que ver com a participação de Portugal no Fundo Asiático de Desenvolvimento, autorizando a Sra. Ministra das Finanças, em nome do Governo português, a participar, a fazer a República Portuguesa participar na 10ª reconstituição deste fundo, através de um montante, de uma cota que é solicitada ao Estado português enquanto participante neste fundo, da ordem dos $50 mil. E também um acordo entre a República Portuguesa e o Governo da República da Turquia sobre cooperação no domínio da indústria da defesa, acordo que tinha sido assinado no ano transato em Ankara pelo atual Governo. Dou então a palavra ao Sr. Ministro da Economia para vos fazer a apresentação do regime jurídico de acesso ao exercício de atividades do comércio, serviço e restauração. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Queria então dar nota de que foi hoje aprovado em Conselho de Ministros o projeto de proposta de lei de regime jurídico de acesso ao exercício das atividades comerciais, dos serviços e da restauração. O objetivo desta proposta de lei claro, vai no sentido dos processos de licenciamento zero, que já foram aprovados também para a área da indústria e para a área do turismo, estabelecendo uma mudança de paradigma
na forma como o Estado encara aquilo que é a iniciativa empresarial na área do comércio, do serviço e da restauração. Como sabem, até aqui o regime que predominava era o regime do pedido de autorização, isto é, a regra é que qualquer atividade de comércio, do serviço e da restauração, para ser iniciada, tem que iniciar um processo de autorização que se põe a atos administrativos e, portanto, está pendente de autorizações que não são prévias. O paradigma que agora é estabelecido é a de confiar na iniciativa dos empresários e das empresas, estabelecendo-se como norma a comunicação prévia, que depois há de ser alvo de controle por parte das autoridades competentes, nomeadamente as câmaras municipais. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma que, do meu ponto de vista, é uma mudança cultural importante, porque a atitude inicial do Estado é de pré-confiar na iniciativa dos empresários quando constituem uma nova empresa na área do comércio, dos serviços e da restauração. Há algumas atividades para as quais passa a ser não relevante a obrigação de efetuar qualquer declaração, o que não significa que essas atividades depois não estejam obrigadas a cumprir os requisitos específicos dessas atividades. Posso-vos dar como exemplos o comércio de tintas, vernizes e produtos similares, os salões de cabeleireiro, os institutos de beleza ou o comércio de produtos fitofarmacêuticos. É instituída como regra dominante por parte de quem tem iniciativa empresarial a mera comunicação prévia, que é dirigida para os municípios e encaminhada para efeitos estatísticos também para a DGAI, e esta mera comunicação prévia é um mecanismo que passará a vigorar em vez da prévia autorização no caso dos estabelecimentos de comércio e de armazéns de produtos alimentares, por exemplo, frutarias, lojas de produtos alimentares, bebidas ou tabaco, supermercados, centros de bronzeamento artificial, oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis, agências funerárias, estabelecimentos de restauração ou de bebidas em termos gerais, isto é, aqueles que não têm dispensa de requisitos específicos, ou também lojas de exploração de estabelecimentos de comércio animais. Portanto, esta tipologia de comércio e também de serviços e de restauração passa a obedecer ao princípio da mera comunicação prévia, sendo que o controle efetuado pelos organismos de Estado é feito a posteriori. Finalmente, há regimes específicos de autorização e, portanto, em que a atividade só se pode iniciar depois de uma permissão administrativa. Estamos a falar de estabelecimentos, por exemplo, do comércio por grosso e armazéns de géneros alimentícios de origem animal que exijam condições de temperatura controlada, ou estabelecimentos de restauração, mas que tenham dispensa de requisitos genéricos, ou mercados municipais ou mercados abastecedores. E há ainda um quarto regime, que é razoavelmente também simplificado e que tem a ver com atividades com acesso através da autorização conjunta. Estamos a falar fundamentalmente de grandes superfícies comerciais, não inseridas em conjuntos comerciais, ou de conjuntos comerciais que tenham uma área bruta locável igual ou superior a 8.000 metros quadrados. E, portanto, através deste regime, agora aprovado e que transitará para a Assembleia da República antes de facto entrar em vigor, há um conjunto de procedimentos que são muito simplificados, em alguns casos, aliás, totalmente liberalizados e que são, creio eu, o cumprimento de uma promessa feita por este Governo no sentido de simplificar bastante as iniciativas empresariais em diferentes áreas, agora tocando também a área do comércio, dos serviços e da restauração.
queria dar nota de que, para além da eliminação das taxas daquelas atividades que deixam de estar sujeitas a qualquer declaração, este regime consagra também a eliminação do pagamento de taxas de encerramento. Deixa de ser possível aquilo que, do nosso ponto de vista, era verdadeiramente contraditório, era um estabelecimento ter de pagar ao Estado para encerrar. Através deste regime, deixa de ser possível o exercício deste tipo de taxas e deixa também de estar qualquer estabelecimento obrigado à comunicação de horários de funcionamento e ao pagamento das respectivas taxas. Este é o princípio geral, embora, no caso deste princípio, consagre-se a liberdade de cada Câmara poder prever para atividades específicas horários de funcionamento. Mas a regra geral é a da liberalização dos horários de funcionamento e da ausência de pagamentos de taxas por mudanças ou comunicação de horários de funcionamento. E, portanto, estes são os traços gerais deste regime, que estava, aliás, previsto no memorando de entendimento, mas que corresponde à vontade genuína por parte do Governo de liberalizar e simplificar a vida de todos aqueles que têm iniciativas empresariais, tipificando neste documento diferente tipo de regras para o acesso à área do comércio, à área dos serviços e à área de restauração e consagrando, portanto, a identidade específica de cada uma destas atividades. Vale a pena dizer que este não é um documento menor, porque abrange cerca de 2/3 da atividade económica desenvolvida em Portugal. Peço então ao Sr. Ministro da Educação e Ciência para fazer a apresentação dos diplomas hoje aprovados na área do seu Ministério. Muito obrigado, muito boa tarde. Foram aprovados 2 diplomas, como o Sr. Ministro disse, o primeiro deles é sobre as habilitações para a docência. É uma das nossas peças fundamentais para um dos aspectos fundamentais da melhoria do ensino em Portugal, que é o reforço da qualificação docente. Nós temos 4 medidas nesse sentido, a primeira das quais é uma portaria que sairá em breve que regulamenta a entrada nos cursos de educação básica, exigindo que para a entrada nesses cursos de licenciatura de educação básica os jovens tenham feito um exame a português e um exame a matemática no 12º ano, qualquer que seja o português, qualquer que seja a matemática, mas que tenham registro de domínio destas 2 disciplinas fundamentais para poderem vir a ser professores. O segundo é este regime de habilitações para a docência. O terceiro é a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, que foi também regulamentada por este Governo. E o quarto é o regime da formação contínua, que já foi aprovado pelo Governo. Este documento é um documento essencial, este documento de habilitações para a docência, e reforça em várias áreas a formação docente. Se os seus jornalistas estiverem interessados, a minha assessoria de imprensa, no fim, distribuirá aos senhores jornalistas que assim o entendam, documentação sobre o extenso corpo de investigação existente neste momento no mundo inteiro, que mostra o papel decisivo que tem a formação dos docentes para o sucesso do sistema educativo. Portanto, estamos a pensar nos docentes do futuro e estamos a pensar nos nossos jovens e em ter uma educação mais exigente e melhor, e que os prepare melhor para os desafios do futuro. Ora, este Decreto-Lei reforça a qualificação dos educadores e professores, designadamente nas áreas de docência, ou seja, nas áreas em que esses professores vão lecionar, seja matemática, seja física, seja geografia, nas didáticas específicas dessas áreas e na iniciação à prática profissional. E isto é feito através de uma refocagem dos aspectos essenciais da formação docente e do aumento da duração dos ciclos de estudo. Ora, ao mesmo tempo, é feito uma correspondência com maior rigor entre as formações e os grupos de recrutamento para a docência. As alterações mais significativas são as seguintes. Há um aumento de duração dos mestrados em educação pré-escolar e em ensino do primeiro ciclo do básico de 2 para 3 semestres. Há um aumento da duração do mestrado conjunto em educação pré-escolar e ensino do primeiro ciclo de 3 para 4 semestres.
Há a fixação em 4 semestres dos restantes mestrados. Há o desdobramento do mestrado em ensino do primeiro e segundo ciclo em 2 áreas, separando a formação dos docentes de segundo ciclo de Português, História e Geografia da formação dos docentes de segundo ciclo de Matemática e Ciências Naturais, permitindo depois que no segundo ciclo haja uma maior especialização dos docentes e que a lecionação do segundo ciclo seja feita com docentes que dominem mais a fundo a área das matemáticas e das ciências por um lado e as áreas habitualmente chamadas de letras por outro. Há o desdobramento do mestrado em ensino de História e Geografia no terceiro ciclo, que está ajustado às licenciaturas existentes. Como sabem, História e Geografia têm licenciaturas separadas neste momento e há algumas outras atualizações que eram necessárias. Há a eliminação de mestrados sem correspondência com os grupos de recrutamento. Eu sublinho que este projeto foi muito discutido, que este projeto teve pareceres e foi muito discutido por um conjunto de entidades, nomeadamente pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, pela Associação do Ensino Superior Privado, pelo Conselho Superior dos Institutos Politécnicos, pela Associação de Escolas Privadas e pelo Conselho de Escolas. Portanto, há um conjunto de entidades que discutiram aprofundadamente este diploma, que fizeram os seus pareceres, muitas das suas recomendações estão incorporadas no documento que hoje foi aprovado. O segundo documento é um documento que dá continuidade ao processo de vinculação extraordinária que já foi iniciado no concurso anterior e que é um movimento que é feito no sentido da maior estabilidade dos quadros. Nós sempre dissemos que era preciso separar as necessidades em docentes a médio e longo prazo das necessidades temporárias. Nas necessidades a médio e longo prazo é desejável que estejam docentes com estabilidade, tanto docentes do quadro, e nas necessidades temporárias continuarão a existir. A essas necessidades temporárias corresponderão contratações temporárias. E nós, por essa razão, tendo em conta a situação atual, nós prevemos que se possam vincular extraordinariamente aos quadros de docência este ano ainda cerca de 2.000 professores. Este documento foi também discutido, foi objeto de negociação sindical e foi agora, depois dessa negociação sindical, aprovado. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões. Não consegui, em primeiro lugar, pergunto-lhe já ao Ministro da Educação, não consegui perceber o número de vagas e queria perceber se este concurso extraordinário é para abrir em setembro e, portanto, já com efeitos no próximo ano letivo, 14-15, e se continua ou não em cima da mesa ou se continua ou não a ser discutido com os sindicatos a possibilidade de se fazer um concurso com caráter anual, no fundo semelhante a este, ou seja, permitindo anualmente ir integrando alguns dos professores que estão contratados já há vários anos nos quadros. E queria saber que professores é que se habilitam agora a este concurso extraordinário, ou seja, quantos anos consecutivos é que já têm que ter passado a contrato para poderem, enfim, candidatar-se a este concurso extraordinário. Queria também colocar uma questão ao Ministro. Pode ser? Obrigado. Tentar responder à primeira pergunta. O número de vagas, aproximadamente 2.000. Este concurso é um concurso diferente dos concursos habituais pelo seguinte. Neste concurso estão a ser listadas de forma muito precisa as necessidades permanentes do sistema e, portanto, está a ser feito um esforço de olhar por quadro de zona pedagógica e por área de docência, por grupo de recrutamento, quais são aquelas necessidades que neste momento nós olhamos e podemos prever que se vão manter nos próximos anos. Portanto, necessidades de médio e longo prazo. E feita essa listagem, são abertas as vagas correspondentes. Nós estamos a prever cerca de 2.000 vagas. Quem é que se pode candidatar? Podem aceder aqueles que nos últimos 3 anos tenham trabalhado pelo menos 365 dias no ensino público. Mas este concurso é diferente do outro problema que a senhora referiu, que é o problema da norma travão, que eu falo já em seguida. Neste concurso, o que é que fazemos? Olhamos para as vagas e depois os professores candidatam-se com esta condição mínima, mas serão colocados nestas vagas em função da sua qualificação. Qualificação essa que tem a ver com a avaliação, tem a ver com o número de anos de serviço, tem a ver com a nota de graduação com que entraram no ensino público, etc.
não estamos a pensar fazê-lo com periodicidade anual. O que vai passar, a partir do momento em que o sistema esteja estabilizado, vai passar a acontecer, vai ser posta em prática uma norma travão. Neste momento está isso a ser discutido em negociação sindical, mas já foi anunciado no seu essencial, e essa norma travão diz-nos o seguinte: se um professor for contratado sucessivamente em horários anuais e completos durante 5 anos, então isso significa que esse professor corresponde a uma necessidade permanente do sistema e automaticamente, ou semi-automaticamente, de acordo com as normas da função pública, entrará nos quadros. Portanto, são duas coisas diferentes. Isso passar-se-á todos os anos a partir do momento em que esta norma seja instituída. Só falta quando? Quando este concurso é para este ano letivo, com certeza é para este ano letivo, e será feito a tempo de esses professores concorrerem ao concurso de colocação em escola em setembro. Muito obrigado. As minhas outras questões são mais para o Ministro da Presidência. Queria pedir-lhe uma reação a este apoio internacional que recebeu o manifesto dos 70. Já não são, enfim, vozes isoladas. Na altura, na reação a este manifesto, o Primeiro-Ministro tinha atribuído este manifesto aos mesmos que falavam numa espiral recessiva e tinham uma visão pessimista sobre a economia portuguesa. Se continuam a partilhar dessa visão quanto ao manifesto e qual é, no fundo, a vossa reação? E queria também perceber como é que interpretaram as palavras da comunicação ontem do Presidente da República quando pediu a pouca crispação durante a campanha eleitoral para as europeias, de forma a não comprometer entendimentos futuros. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, só muito brevemente, porque, como calculo, não são matérias que foram abordadas no Conselho, não vi a listagem, vi na comunicação social a questão do apoio internacional, não vi a listagem das pessoas, mas verdadeiramente a única questão que pode ter relevo aqui é se alguma dessas entidades são credores, porque se não forem credores internacionais, a opinião internacional por uma matéria como esta não parece que seja de muito relevo para o nosso país. Se forem credores, com certeza que seria importante, mas não conheço em pormenor. Relativamente à questão, à mensagem do Sr. Presidente da República de ontem, com certeza que foi uma excelente mensagem. Tudo aquilo que o Sr. Presidente da República disse merece, obviamente, não apenas a concordância geral de todos os portugueses, como seguramente também das forças políticas. O Governo, como sabe, não são as forças partidárias e não o Governo que estará envolvido no ato eleitoral, mas eu gostaria de relevar fundamentalmente as palavras do Sr. Presidente, a chamar a atenção a todos os portugueses de que aquilo que se passa na Europa é importantíssimo para Portugal e para os portugueses. E a consciência desse facto deve ser uma consciência cada vez maior da parte dos cidadãos portugueses, e daí que o envolvimento e a participação cívica no próximo ato eleitoral relativamente à Europa e fundamentalmente o esclarecimento e a informação que esse ato eleitoral possa proporcionar a todos os portugueses é fundamental, porque de facto Portugal faz e quer continuar a fazer parte desta Europa de paz, de desenvolvimento e de crescimento económico, e a participação e envolvimento dos cidadãos é fundamental para que Portugal continue a ter uma voz ativa e a participar ativamente na Constituição Europeia. Boa tarde. Para o Ministro Nuno Crato, Sérgio Vicente, RTP. Tenho, em relação ao primeiro ponto, ao regime jurídico das habilitações profissionais dos docentes, várias questões. A primeira, quando é que este regime vai entrar em vigor? Se é já no próximo ano letivo? A quem é que, o que é que vai acontecer aos docentes atuais em relação à sua formação académica, e se este novo regime responde à preocupação demonstrada pelo Sr. Ministro em dezembro em relação à diferença de formação de professores oriundos de universidades ou de escolas superiores de educação. Depois, em relação ao regime excepcional de vinculação e recrutamento de professores, gostava de saber se esta é a situação e a solução ideal e se é a única possível para resolver de facto o problema dos professores contratados que há anos que reclamam a entrada nos quadros do Ministério da Educação. Muito obrigado. Eu começo pela última questão.
Note-se o seguinte, nós temos de situar historicamente as coisas. Há décadas que existem professores contratados sucessivamente, durante anos e anos, e esses professores contratados, que há décadas que estão contratados sem entrarem para os quadros, avolumaram-se, constituem neste momento um grupo muito significativo de docentes. E como é evidente, nós estamos a enfrentar este problema que se arrastou durante décadas. E estamos a fazer, já o fizemos o ano passado e fazemos este ano, um concurso de vinculação extraordinária precisamente para começar a resolver este problema de décadas. Além disso, vamos instituir uma norma travão que vai fazer com que nos próximos anos não exista esta confusão entre professores que estão a desempenhar necessidades permanentes ou necessidades de médio e longo prazo e professores que estão a desempenhar necessidades temporárias. Portanto, nós estamos a resolver um problema de décadas, tomando a medida que tomámos o ano passado, a medida que tomamos este ano e a norma travão que vai permitir com que o problema não persista no futuro. Em relação ao vigor do regime de habilitações para a docência, entrará em vigor necessariamente em 2015-2016. Portanto, as escolas têm tempo para se prepararem, para adaptarem os seus currículos, para adaptarem, reajustarem os seus professores, para fazerem aquilo que for necessário para se adaptarem a esta nova legislação. Mas nós salientamos que há a possibilidade de haver uma acreditação, que é aquilo que é necessário para que os cursos comecem a funcionar, que seja simplificada para as escolas já estejam acreditadas para este ano. Tudo isso será discutido com a Agência de Acreditação, a Agência de Acreditação do Ensino Superior. Em relação aos docentes atuais, nada se passa. Os docentes atuais, como é evidente, estão capacitados a lecionar e continuarão a lecionar. Nós estamos a falar dos docentes do futuro. Os docentes começarão a ser formados a partir do próximo ano, que entrarão no próximo ano num curso de licenciatura para serem formados. Em relação à diferença entre universidades e escolas superiores de educação, eu nunca falei disso. Foi um mito que se criou. Eu nunca falei da diferença entre as escolas superiores de educação e as universidades, ou a diferença de qualidade entre escolas superiores de educação e universidades. O que eu falei foi, muito genericamente, disse que era necessário ter um grande rigor, muito genericamente, em todas as escolas de formação de professores. Como sabe, os professores são formados para lecionar o primeiro e segundo ciclo em escolas superiores de educação, no ensino politécnico, e são formados para lecionar o terceiro ciclo e o secundário em universidades. É apenas isso, portanto, a diferença que há é esta, embora possa haver, num caso ou outro, politécnicos integrados em universidades, mas já são questões de pormenor. Muito obrigado. Eu acho que isso é importante. Volto a repetir, eu não faço diferença nenhuma de qualidade, não faço apreciação nenhuma, diferença nenhuma de qualidade. Eu disse-o imediatamente que o problema surgiu entre professores formados em escolas superiores de educação e professores formados em universidades. Nos dois locais temos de ser exigentes, nos dois locais trabalha-se para que os professores sejam bem formados. Porquê? Porque o que está em causa é a lecionação dos nossos jovens e com a lecionação dos nossos jovens é a preparação do futuro. Muito obrigado. Ana Petronilho, do Diário Económico. Eu tinha duas questões para o Sr. Ministro da Educação, uma em relação à vinculação extraordinária e outra em relação ao diploma das habilitações. Em relação à vinculação extraordinária, disse que estavam a fazer uma listagem para apurar as vagas onde são mais necessárias. Gostaria de saber se já se conseguia adiantar onde é que vão abrir mais vagas, em que zona do país, e quais são as áreas disciplinares de recrutamento onde podem abrir mais vagas. Em relação ao diploma das habilitações, disse que iriam encerrar mestrados que não correspondiam à área de recrutamento das habilitações para a docência, não é? Quantos mestrados é que podem vir a encerrar? Se tem áreas, se já consegue dizer em que áreas é que esses mestrados podem vir a encerrar e se são mestrados que estão em funcionamento em universidades e politécnicos. Muito bem. Primeira questão, a listagem está a ser trabalhada e eu não queria divulgá-la antes do momento próprio, que é o momento do concurso. No momento do concurso serão conhecidas as vagas e será conhecido exatamente onde é que as necessidades são maiores e onde é que, em grupos de recrutamento, é que essas necessidades incidem. Portanto, é algo sobre o qual eu não quero estar a especular. É um trabalho que está a ser feito e, na altura do concurso, ele será noticiado, como é óbvio.
Em relação aos mestrados que vão encerrar, eu peço desculpa se lancei alguma confusão. Neste momento, existem mestrados, ou estão previstos na lei mestrados, que já não correspondem a grupos de docência. E são esses que, naturalmente, deixam de estar previstos. Não tem sentido nós prevermos para grupos de docência que já não existem a formação de mestrados. Mas tudo isso é algo que depois nós podemos fornecer-lhe em pormenor e que está descrito no Decreto-Lei. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro Primo Figueiredo, da Agência Lusa. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Economia se há de facto a intenção, ou pelo menos se o Governo está a estudar, como hoje foi noticiado, uma fusão entre a REFER e a Estradas de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Há de compreender que, estando eu aqui num briefing de Conselho de Ministros, procuro, para a minha boa disciplina, cingir-me aos assuntos que foram discutidos ou aprovados em Conselho de Ministros. Portanto, compreendo a sua pergunta, mas este não é o sítio certo para lhe responder. Peço que compreenda. Henrique Simas de Almeida para a Bloomberg News. Tinha outra questão para o Sr. Ministro da Economia. Não tenho grande esperança que responda, mas se nos pudesse dar um update da privatização da TAP por parte do Governo, faz parte do programa de memorando, é dependente das condições do mercado, como sabemos. Vai acontecer este ano ou não vai acontecer este ano, e em que fase é que estamos desta privatização? Obrigado. Fez bem em fazer a pergunta e fez bem em dizer que não tinha qualquer esperança que eu lhe respondesse. Se não há mais nenhuma questão sobre as matérias do Conselho, muito obrigado, e para quem não almoçou, um bom almoço.